Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje é esse lindo caminho de mesa. Espero que gostem o quanto eu gostei. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, caiu aqui de paraquedas, gosta de crochê, de peças fáceis, é iniciante, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. O seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. Então vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com barbante fio 4 e usei a agulha de número 3,5. Ele ficou pesando 248 gramas. Na largura ficou com 40 centímetros e no comprimento de ponta a ponta ficou com 90 centímetros. Mas vocês vão fazer do tamanho que quiserem. Aqui é apenas uma sugestão. Eu vou mostrar para vocês desta ponta, para vocês verem direitinho o gráfico da nossa aula de hoje. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. É bem fácil. No vídeo tá tudo explicadinho. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. E para a última carreira, eu fiz essa carreira nas laterais, uma carreira de pontos baixos. E nas pontas, eu fiz esta carreira de 4 pontos altos tombados. Mas, como eu sempre digo, aqui é apenas uma sugestão. É só uma ideia. Usem a criatividade de vocês. Vocês são inteligentes. Porém, o gráfico da nossa aula de hoje é este. Espero que gostem o quanto eu gostei. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigada a todos. Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, nós vamos usar o barbante, fio 4 e a agulha de número 3,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 75 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer um total de 75 correntes. Feitas 75 correntes, vamos marcar a última que fizemos e vou fazer aqui mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isso, vou voltar lá onde nós marcamos e aqui eu vou fazer o meu segundo ponto alto. Por que segundo ponto alto? Porque a corrente que fizemos para subir é o nosso primeiro ponto alto. Agora, eu vou fazer para cada corrente da carreira anterior um ponto alto. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no barbante, entrar aqui na corrente, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2 argolas, laçar o barbante, tirar as últimas 2 argolas. Este é o nosso ponto alto. Agora, nós vamos fazer para cada corrente da carreira anterior um ponto alto. Eu vou completar esta carreira e já trago para nós continuarmos a nossa aula de hoje. Encerrei aqui a primeira carreira, a carreira base, a carreira de pontos altos. Nós ficamos aqui num total de 76 pontos altos, porque fizemos 75 correntes e as 4 correntes que fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, ficamos num total de 76 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira, que já será a nossa primeira carreira do nosso gráfico. Eu vou subir aqui, vou fazer aqui 2 correntes. Vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos por causa da corrente que fizemos para subir, que é o nosso primeiro ponto alto. Então, 4 pontos altos. Nós teremos 4 pontos altos em uma ponta, 4 pontos altos na outra, até o final do nosso trabalho. Agora, aqui nós vamos fazer 10 quadrados de 2 correntes. Então, vamos fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior, fazer o terceiro ponto alto. Novamente,
duas correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior, copiar o terceiro ponto alto, 2 quadrados. Duas correntes, pular 2 pontos altos, fazer o terceiro ponto alto. Aqui já fizemos 3 quadrados. Vou fazer num total de 10 quadrados nesta ponta. Fiz aqui os 10 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadrados. Agora, aqui no meio, eu vou fazer 10 pontos altos. Então, 1, 2, 3, vou fazer um total de 10 pontos altos. Fiz aqui os 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Deste lado, eu vou fazer mais 10 quadrados e vou encerrar lá na ponta com os 4 pontos altos. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei esta carreira. Então, eu subi com as duas correntes e copiei mais 3 pontos altos. Ficamos um total de 4 pontos altos. 4 pontos altos em uma ponta e 4 pontos altos na outra, que nós vamos levar até o final do nosso trabalho. Aqui no meio, eu fiz 10 quadrados, 10 pontos altos e 10 quadrados deste lado. Então, ficamos com 10 quadrados de um lado, 10 quadrados do outro e 10 pontos altos no meio. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já iniciei esta carreira, porque apenas copiei o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Então, copiei aqui os 4 pontos altos e aqui no meio copiei 9 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados. Vou fechar este quadrado antes dos pontos altos. São duas correntes, eu vou colocar aqui 2 pontos altos. 1, 2. Copiar o primeiro ponto alto da carreira anterior. Então, eu fechei um quadrado antes dos pontos altos. Aqui no início, eu vou abrir um quadrado. Então, eu vou fazer duas correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Então, eu abri um quadrado em cima dos pontos altos. Deste lado, eu vou copiar os pontos altos da carreira anterior, fechar o quadrado após os pontos altos. Copiar os quadrados restantes e os 4 últimos pontos altos. Assim, fiz. Copiei os 4 pontos altos, copiei aqui 9 quadrados. Fechei o quadrado antes dos pontos altos, abri um quadrado aqui no início dos pontos altos, copiei os pontos altos da carreira anterior, aí eu fechei o quadrado após os pontos altos. Deste lado, nós ficamos também com 9 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados. Copiei os 4 últimos pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já iniciei esta carreira copiando os 4 pontos altos e nesta carreira eu copiei 8 quadrados. Feito isto, eu vou fechar o quadrado antes dos pontos altos, são duas correntes, eu vou colocar aqui 2 pontos altos. 1, 2. Copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, eu fechei um quadrado antes dos pontos altos. Aqui, eu vou copiar 7 pontos altos. Então, já copiei 1, 2, 3, vou copiar um total de 7 pontos altos. Copiei aqui 7 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vou abrir um quadrado aqui no final dos pontos altos. Então, vou fazer duas correntes, pular 2 pontos altos e fazer o último ponto alto. Abrir um quadrado no final dos pontos altos da carreira anterior. Vou fechar este quadrado. São duas correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. Vou copiar os 4 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3, 4 pontos altos e vou fechar o quadrado após os pontos altos. São duas correntes, vou colocar 2 pontos altos. Vou copiar os quadrados restantes e os 4 últimos pontos altos. Então, esta carreira vai ficar desta forma. Completei esta carreira.
copiei os pontos altos e 8 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechei o quadrado antes dos pontos altos, copiei aqui 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Abri um quadrado aqui no final dos pontos altos, fechei o quadrado após os pontos altos, copiei os 4 pontos altos da carreira anterior e fechei o quadrado após os pontos altos. Copiei os quadrados restantes e os pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Iniciei a carreira copiando 4 pontos altos e nesta carreira eu vou copiar apenas 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Vou fechar o quadrado antes dos pontos altos, são 2 correntes, eu vou colocar os 2 pontos altos, vou copiar o ponto alto da carreira anterior. Vou copiar aqui 7 pontos altos da carreira anterior, então, eu já fiz 1, 2, 3, vou copiar no total de 7 pontos altos. 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vou abrir um quadrado aqui no final dos pontos altos. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior, fazer o último ponto alto. Vou copiar este quadrado do meio. Então, 2 correntes, pular as 2 correntes, copiar aqui o primeiro ponto alto. E vou abrir um quadrado aqui deste lado no início dos pontos altos. 2 correntes, pular 2 pontos altos, fazer o ponto alto da carreira anterior. Aí, deste lado, eu vou copiar os 7 pontos altos restantes, fechar o quadrado após os pontos altos, copiar os quadrados restantes e os 4 últimos pontos altos. O que nós fizemos deste lado, eu vou repetir do outro lado. Encerrei mais uma carreira. Copiei os 4 pontos altos, copiei aqui 7 quadrados. Nós teremos 7 quadrados deste lado e 7 quadrados deste. Fechei o quadrado antes dos pontos altos, copiei 7 pontos altos. Abri um quadrado no final dos pontos altos, copiei o quadrado central. Deste lado, repeti o mesmo que eu fiz deste. Então, eu abri um quadrado aqui no início dos pontos altos, copiei 7 pontos altos da carreira anterior, fechei o quadrado após os pontos altos e finalizei esta carreira. Essa carreira é a carreira central do nosso gráfico. A nossa próxima carreira será esta carreira. Para não ficar muito repetitivo, eu vou fazer esta carreira e já trago para continuarmos a nossa aula de hoje. Fiz esta carreira. Então, observem que eu apenas copiei o mesmo que eu fiz nesta carreira. Então, eu abri um quadrado aqui no início dos pontos altos, copiei os pontos altos da carreira anterior, fechei este quadrado novamente, copiei o quadrado do meio, fechei este quadrado e deste lado eu fiz da mesma forma. Então, eu só copiei esta carreira aqui. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já iniciei esta carreira apenas copiando. Chegamos em cima dos pontos altos. Vou abrir um quadrado aqui no início dos pontos altos. Então, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o próximo ponto alto. Vou copiar estes pontos altos da carreira anterior. Copiei estes pontos altos da carreira anterior. Então, copiamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vou fechar este quadrado. Vou colocar aqui 2 pontos altos. Aqui no início destes pontos altos, eu também vou abrir um quadrado. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Aqui eu vou copiar 4 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4 pontos altos. Vou abrir um quadrado aqui no final dos pontos altos, 2 correntes, pular os 2 pontos altos, fazer o último ponto alto. Vou copiar os quadrados restantes e os 4 últimos pontos altos. Então, vai ficar desta forma. Pronto, finalizei esta carreira. Copiei os 4 pontos altos, copiei aqui 9 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 quadrados. Copiei os pontos altos da carreira anterior, fechei o quadrado do meio. Deste lado, em cima desses pontos altos, eu abri um quadrado no início dos pontos altos, copiei os 4 pontos altos centrais, abri um quadrado no final dos pontos altos. Deste lado, copiei os quadrados e os pontos altos. Observem que esta carreira que nós acabamos de fazer é esta carreira aqui, porém eu inverti. Aqui estão os 4 pontos altos, que nesta carreira é deste lado. E aqui estão os pontos altos, que nesta carreira é deste lado. Eu copiei a mesma carreira, porém inverti. Agora, a nossa próxima carreira, para fechar o nosso gráfico, nós vamos repetir, somente repetir esta primeira carreira. Então, vamos ficar com 10 quadrados de um lado, 10 quadrados do outro e 10 pontos altos no meio. Como é só repetição, eu vou copiar esta carreira e, quando trouxer, já trago esta carreira finalizada. Pronto, já repeti aqui a nossa primeira carreira. Então, ficamos com 10 quadrados deste lado, a mesma quantidade de quadrados que temos deste, 10 pontos altos aqui no meio, 10 quadrados deste lado. Observem que eu só copiei esta carreira. Este é o gráfico da nossa aula de hoje. Eu vou deixar aqui um pouquinho parado. Se vocês quiserem tirar um print, tirem para depois sanarem as dúvidas de vocês. Ou volte um pouquinho a aula, que vocês vão conseguir entender direitinho. Porém, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Agora, nós só vamos repetindo carreira a carreira. Então, esta carreira é a primeira carreira. A próxima será esta, depois esta, depois esta, depois esta, e assim por diante. Vamos só repetindo carreira a carreira, iniciando da primeira carreira. Esta é a nossa primeira carreira. Agora, nós vamos fazer a segunda, depois a terceira, depois a carreira central. E assim por diante, carreira a carreira, até o comprimento desejado. Eu vou fazer aqui até o comprimento desejado. No caso, para mim, vocês vão fazer até o comprimento que desejarem. Quando trouxer, já trago para fazermos a última carreira por toda a volta. Como prometido, já adiantei aqui o caminho de mesa e trouxe para fazermos a última carreira por toda a volta. Então, na aula, nós fizemos até esta carreira, que é a nossa primeira carreira. Nós fizemos até aqui. Depois, eu só fui repetindo, como eu já havia dito, carreira a carreira. Só fui repetindo. Encerrei este gráfico, fiz mais um, mais um, até o comprimento desejado. Não tem erro, é bem fácil. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer, até mesmo você que é iniciante. E encerrei com uma carreira de pontos altos. Nós iniciamos com uma carreira de pontos altos, que é a nossa carreira base, e vamos encerrar com uma carreira de pontos altos. Agora, vamos fazer a última carreira. Para a última carreira, aqui nas laterais, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Então, eu vou fazer uma corrente e em cada espaço eu vou colocar 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo, 2 pontos baixos. 1, 2. Vou fazer assim nas laterais, em cada espaço, 2 pontos baixos. Aqui em cima dos pontos altos, a nossa última carreira será diferente. Então, quando chegar aqui, eu volto para fazermos a nossa última carreira. Já fiz aqui a última carreira nas laterais, em cada espaço, 2 pontos baixos. Agora, vamos fazer a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Vou subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Aqui no ponto, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos por causa das 3 correntes que fizemos para subir, que é o nosso primeiro ponto alto. Vou contar aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3. No terceiro, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, nós fizemos aqui 4 pontos altos tombados. Vou para o próximo ponto alto, ponto baixíssimo. Vou repetir novamente. Vou subir com 3 correntes. 1, 2, 3. No mesmo ponto, vou fazer mais 3 pontos altos. 1,
2, 3 pontos altos. Porém, nós ficamos com 4 pontos altos por causa da corrente que fizemos para subir. Vou contar 1, 2, 3. No terceiro ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, ponto baixíssimo. E aqui vou repetir novamente os 4 pontos altos tombados. Então, esta será a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Eu vou completar esta carreira, encerrar o nosso trabalho, quando trouxer já trago o nosso trabalho finalizado. Outro sim, a quantidade de pontos altos que vocês vão pular aqui vai depender da vontade de vocês, fica a critério de vocês. Eu pulei 2 pontos altos e fiz o ponto baixíssimo no terceiro. Mas se vocês quiserem pular menos ou mais, vai depender do tamanho do ponto alto de vocês. Então, eu vou completar essa carreira, encerrar e, quando trouxer, já trago o nosso trabalho finalizado. Encerrei aqui a minha última carreira por toda a volta. Nas laterais, uma carreira de pontos baixos, em cada espaço, 2 pontos baixos. E em cima dos pontos altos, uma carreira de 4 pontos altos tombados. Mas, como eu sempre digo, a última carreira é só uma ideia, é só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. Dito isto, assim encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!